Bom, estamos gravando, são 21h27, terça, 12 de novembro. Essa é a aula inicial de análise de projetos de algoritmos. Os alunos já se apresentaram, os que estão presentes. Eu agora vou falar sobre o plano de curso. Plano de curso. Preparei aqui um... Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Bom, então vamos falar sobre disciplina, né? Vocês, quem já tinha alguma noção, é uma disciplina teórica, como o nome diz, né? Vamos analisar, aprender a analisar e a projetar algoritmos. Vocês já têm uma ideia do que seja algoritmo? Mas aquela disciplina que vocês têm lá no primeiro período, na minha opinião, o nome algoritmos é enganoso, tá? Não está inteiramente errado, mas ele leva a conclusões erradas. O nome daquela disciplina devia ser Introdução à Programação de Computadores, né? Introdução à Programação, uma coisa assim. Porque algoritmo, na verdade, você já deve, nessas alturas do curso, você já deve ter noção disso. Algoritmo é uma abstração que você faz sobre um programa, né? A ideia que está por trás de um programa, que estrutura o programa. O programa é você pegar o algoritmo e colocar. Aqui nós vamos tratar justamente dos algoritmos um pouco destacados do programa em si, tá? Estudar o que tem no algoritmo, propriedades e tal, e como projetar um algoritmo, essas coisas, justamente sem nos preocupar com a implementação em si. Então, a carga horária é 60 horas, como toda disciplina, temos 4 horas de aulas semanais, os pré-requisitos são esses aí, acredito que vocês já tenham feito. Eu não tenho certeza se no programa novo essa disciplina de matemática continua sendo pré-requisito, tá? Todo mundo aqui fez Mate 1.143? Acho que sim, né? Lá do início do curso. Alguém não fez? Eu já fiz. Tá. Então, na minha opinião, devia ser introdução à lógica, né? E não essa disciplina, mas tudo bem. Então, o nosso horário, vocês já sabem qual é, terças e quintas, 21h23. Só que, excepcionalmente, eu já expliquei, já escrevi para vocês semana passada, eu estou acidentado, estou com a perna quebrada, não dá para ver daí. Se vocês quiserem, dá para ver aqui, ó, com a perna quebrada, tá? Estou paralisado. Aqui. Então, eu conversei lá com o Edmar, com o chefe de departamento, o que eu ia fazer com essas disciplinas, porque eu vou ficar aí 6 a 8 semanas, não sei exatamente quanto tempo ainda, impedido, né? Então, a solução era ou eu entrar em licença médica, ou eu fazer isso. Era difícil, porque não tem ninguém com carga baixa lá, e tudo, essa é uma disciplina difícil de passar para um professor substituto, então, nós achamos que a melhor solução seria esta. Antes que eu continue, algum de vocês está matriculado em outra disciplina comigo esse semestre? Teoria de filas ou em Seminário 9? Não, né? Tá. Então, a solução foi essa. Eu vou fazer essas aulas online enquanto eu estiver afastado. Eu sei que eu vou estar afastado até meados de dezembro. É que eu não sei ainda se eu vou ter que fazer uma cirurgia no joelho. E eu vou saber isso a semana que vem. Tem uma consulta com o médico. Se fizer a cirurgia, a recuperação é bem mais demorada, mas eu também não sei quanto tempo, tá? Bom, no pior das hipóteses, a gente vai online até o final do semestre. Mas eu acredito que, assim, que eu possa até meados de dezembro. Então, minha expectativa, mesmo que demore um pouco mais, vamos dizer assim, até dezembro. Por isso que eu coloquei aí. Em princípio, só coloquei aqui. A partir de janeiro, em princípio, as aulas serão presenciais, tá? Acho que está claro para vocês. Aula online, vocês já conhecem, nem todos vocês já estavam na universidade na época da pandemia, eu imagino. Então, a gente sabe bem como é que funciona. É meio chato, né? Perde um pouco do significado. Eu imagino que os horários de vocês já tivessem encaixadinhos ali para assistir uma aula até as 21 e em seguida assistir essa.
Por isso é que eu não vou fazer questão da presença de todo mundo aqui. A gente vai fazer, quem quiser assistir aula depois, pode assistir a aula gravada, e eu não vou fazer controle de frequência enquanto as aulas forem online, tá? A partir do momento que a gente voltar para presencial, aí eu provavelmente farei. É isso, tá? A aula não é a mesma coisa, a única vantagem é que você pode reassistir se tiver interesse, né? Mas, fora isso, é ruim mesmo, eu concordo, mas eu não estou podendo andar, entendeu? Então, lá, descer escada, então, é impossível para mim. Bom, as provas serão presenciais, tá? Que fique claro isso. Não vamos fazer a prova à moda da pandemia via grupo de WhatsApp, não. Vamos lá. O que mais? Tá. A disciplina em si, né? Então, a disciplina é capacitar vocês para analisar algoritmos, analisar eficiência de algoritmos, tá? Eu posso ter um problema para resolver e eu ter mais de um algoritmo que resolve o mesmo problema. O exemplo que a gente vai usar toda hora, porque é um exemplo que todo mundo conhece, é o problema da ordenação. A gente tem uma série de algoritmos que pegam uma lista desordenada e entregam uma lista ordenada, mas cada um deles é diferente. A gente fala de complexidade de tempo e espaço. Isso, eu acredito que em ED2 vocês já tenham tido alguma coisa sobre isso. Viram os algoritmos de ordenação. Tô certo? Em ED2? Isso mesmo. É o primeiro conteúdo. Beleza. Então, vocês já têm uma noção. É aquilo que vocês fizeram com ordenação ali que a gente vai fazer aqui, essencialmente, tá? Claro que a gente vai se aprofundar mais, a gente vai ver isso em outros problemas. Eu vou falar também dos algoritmos de ordenação, que justamente porque todo mundo conhece, acaba sendo um problema, acho que provavelmente é o problema mais bem estudado, assim. É por isso que ele serve de exemplo, serve de parâmetro, tá? Então, a ideia é que vocês sejam capazes de analisar um algoritmo, qualquer um. Você acabou de escrever um programa, você pegou um programa, você está precisando resolver um problema dentro da implementação de um sistema qualquer. Você tem, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou fazer esse processamento dessa lista, desse banco de dados, o que for? Eu tenho que bolar um algoritmo. E eu tenho um algoritmo aqui. Como é que eu vou analisar esse algoritmo? Qual algoritmo é melhor para resolver esse problema? Eu tenho outros algoritmos aí que eu vou pesquisar, ou eu vou bolar da minha cabeça, da minha equipe, ou eu vou pesquisar na internet, na literatura, qual que existe. Então, analisar e projetar. Se você for projetar os modelos de algoritmos, a gente tem modelos de algoritmos ou estratégias para construção para projeto de algoritmos. Estratégias gerais, assim. Como é que eu faço um problema? Um exemplo, aqueles algoritmos de ordenação que pega, divide a lista em dois, ordena essa e junta as duas. Esse é um modelo chamado divisão e conquista. Existem outros modelos. Então, é claro que nós vamos ver também algoritmos. Eu vou mostrar o programa, né? Então, a nossa ementa, fundamentos matemáticos, análise assintótica, não assusta com o nome, a gente vai explicar tudo. Paradigmas ou modelos de projeto de algoritmos, vamos ver algoritmos eficientes para ordenação, vou olhar de novo, uma coisa que provavelmente não será novidade para vocês, mas eu vou olhar com mais detalhes, provavelmente. Comparação de sequências, vamos ver, aí entra a parte dos grafos que você perguntou, né? Problemas em grafos, então vai ter alguma interseção com o que vocês viram lá na disciplina de teoria dos grafos, mas embora lá o foco da disciplina lá é olhar para o grafo, né? Aqui nós vamos olhar para o algoritmo, tá? E, finalmente, nós vamos ver a teoria mesmo da complexidade computacional, as famosas classes P, INP, INP completo, isso aí nós vamos olhar tudo com detalhes. Você já deve ter ouvido falar sobre essas coisas, tá bom? Então, as unidades do programa são essas que eu vou falar. Primeiro, a parte de fundamentos matemáticos. Indução lógica, quem estudou lógica comigo já viu isso aí. Nós vamos ver, não exatamente daquele jeito tão formal que está lá, um pouquinho menos formal, vou ensinar vocês a fazer. Vamos discutir crescimento de funções, anotação assintótica, classes assintóticas de funções, tudo nós vamos ver em detalhes. Que negócio de O de N, log N, eu vou explicar formalmente o que aquilo significa, para você não ter mais dúvida, né?
e as relações de recorrência, que são importantes na análise de algoritmos, e como que a gente resolve essas relações, tá? O que tiver meio obscuro, não se preocupe, que a gente vai chegar lá. A análise assintótica, nós vamos ver modelos de computação, como é que a gente pode... modelo de computação é um modelo que eu vou usar para supor que o computador funciona daquele jeito. E aí, cotas superiores, cotas inferiores, tipo O de N, ômega de N, essas coisas, e o que são algoritmos ótimos, algoritmos que a gente sabe que já são ótimos, que não dá para melhorar mais. Né? Em que sentido? Né? É estranho você pensar, esse algoritmo aí não tem jeito de eu melhorar. Mas se eu usar um compilador mais eficiente, então a gente vai discutir o que isso significa. Tá? Depois dos tais modelos de programação, nós vamos ver principalmente esses 4 aí, projeto por indução, divisão e conquista, algoritmos gulosos e programação dinâmica. Cada um deles a gente vai ver em detalhes. Depois, nós vamos ver os algoritmos eficientes. São algoritmos, aqui já são exemplos de algoritmos, tá? Nós vamos pegar algoritmos e vamos analisar cada um deles e mostrar por que eles são eficientes. Então, primeiro lá que vocês já conhecem, os algoritmos de ordenação. Depois vamos ver a cota inferior por ordenação, que é um aspecto importante dessa parte, um resultado teórico importante, e vários outros problemas. Seleção do caesmo mínimo, busca binária, árvore de busca, fatoração para multiplicação de matrizes, comparação de sequências internas, comparação de substrings, e alguns algoritmos em grafos, esses aí em particular, busca em largura, profundidade, caminho mínimo, árvore geradora mínima, fluxo máximo. Eu acho que todos ou quase todos vocês já viram lá em teoria dos grafos. Mas a gente aqui vai fazer a análise desses algoritmos. Alguns algoritmos geométricos e mais um resultado de cota inferior aí. E, finalmente, a parte teórica final, que é como é que a gente trata dessas classes de problemas. Então, redução de problemas, transferência de cotas, são mecanismos teóricos para se trabalhar, para se analisar algoritmos. Saiu uma coisa errada no meu. Não determinísticos. Pronto. Verificação polinomial e assim por diante, tá? Até NP completude, e depois vamos ver alguns problemas NP completos difíceis, que são esses aí, o SAT, clique, mochila, e assim por diante, tá bom? Isso é só uma visão geral. Então, nós temos, basicamente, cinco capítulos. Esse aqui, Fundamentos Matemáticos, Análise Assintótica e Paradigma de Projetos. Depois, os 2 últimos, algoritmos eficientes e os fundamentos de complexidade computacional. Capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nossas avaliações serão assim. Primeira prova vai englobar os capítulos 1, 2 e 3, e a segunda prova, os capítulos 4 e 5. Isso vai dar mais ou menos meio semestre para uma, meio semestre para outra. E depois nós vamos ter um trabalho de implementação de algoritmos selecionados. Aí eu vou atribuir a cada um de vocês uma seleção de algoritmos, vocês vão implementar esses algoritmos e apresentar para mim, tá? Eu não coloquei os detalhes aqui, mas esse trabalho pode ser feito individualmente ou em duplas, no máximo em duplas. Não, quem fez PO o semestre passado comigo, eu deixei fazer em trios, muito excepcionalmente, porque a turma era gigantesca, mas aconteceu o que eu já sabia que ia acontecer. Vários dos trios tinha alguém que não sabia nada. Acabou, teve gente que tomou, teve gente que ele tirou 9 e o companheiro de equipe tirou 4. Aconteceu. A pessoa não tinha noção do que estava fazendo e tudo mais. É o que eu quero evitar quando eu limito em 2. Não vou dizer agora quais são esses algoritmos, tá? Eu vou apresentar isso para vocês mais perto do meio do semestre, e esse trabalho vai poder ser entregue até o final do semestre. As datas de provas, eu não quis marcar, porque eu não sei se eu vou estar disponível para aplicar a prova presencialmente. Então, eu vou primeiro confirmar com algum colega que possa aplicar a prova para mim. Eu ainda não consegui fazer isso, porque eu não estou indo à universidade. E
Pode ser que nesse dia ele não possa, no outro ele possa, tá? Então, eu não marquei as provas ainda. A primeira prova vai ser mais ou menos, nós estamos aqui, ó, no segundo semestre, pelo meu calendário aqui, nós estamos começando na semana do dia 11, né? Um, dois, três semanas em novembro. Em dezembro, nós teremos mais 3 semanas. Depois, em janeiro, 4 semanas. Fevereiro, mais 4, mas deve ter uma que é carnaval, então são 3. E mais 2,5 em março. Então, no total das 15 semanas, essa primeira prova deve ser lá para meados de janeiro. Então, é muito provável que eu já esteja na parte presencial da disciplina. Mas eu vou deixar um pouquinho para frente. Oi, Bruno. Já que você tocou nessa parte do calendário, eu estava até para te perguntar se a gente vai ter aula normalmente na semana da computação. Não, não teremos aula. Então tá. Tá? Ninguém vai ter aula. Até, sim, porque você está perguntando porque é online, né? Mas Não, não, teremos. não então, não só isso, tem um professor de uma matéria, que no caso é que eu estou participando, não vai dar aula, mas vai ter uma outra que ele vai dar. Entendi. Na verdade, nós recebemos, não é nem orientação, é a ordem mesmo da direção para não ter aula, tá? Mas tem gente que bate o pé e dá a si mesmo. Não entendo muito bem, não. Pelo Não, mas contrário. só, Ah, mas só que no caso ele fez uma sugestão para a turma, porque ele falou que se ele tivesse essa semana a mais, ele ia terminar a matéria antes do carnaval. Aí o pessoal aceitou. aí é um argumento difícil, né? Carnaval é quando, você sabe? Deixa eu ver aqui. Início de março, se eu não me engano. Início de março. 4 de março. É difícil terminar antes, viu? A gente já está começando uma semana depois, né? 4 de março. E depois do carnaval ainda tem uma semana e meia. É possível. Aí uma semana e meia geralmente dá. Bom, enfim, eu não vou dar aula nessa semana, pelo contrário, eu gosto de incentivar que todo mundo participe das atividades da semana. Acho que participo da organização também, né? Nós vamos ter uma visita à MRS esse ano, que eu custei a conseguir. Eu estou organizando, não sei nem se eu vou poder ir, mas eu que organizei. Aliás, ainda tem vaga lá, viu? Se bem que eles já fecharam a lista, mas ainda tinha umas vaguinhas. Enfim, eu acho que vocês têm que participar, porque é uma semana que você aprende muita coisa. Tá? É um desperdício. Tem gente que viaja, tira férias, fica à toa, não vale a pena. Mas, enfim, isso fica para cada um. Tá? Eu, Então, eu dava para eu dava para te perguntar isso justamente que eu tinha pegado um mini curso no horário e eu tinha ficado nessa dúvida se você ia dar aula ou não. não. Então, está respondido. Bom, mesmo com a nossa aula sendo gravada, você até poderia, mas aí vai criar um problema. Acho que para vocês, inclusive eu sugiro isso para vocês, se vocês puderem, criar o hábito de estar aqui nesse horário. Estou dizendo porque na hora de administrar a sua própria vida, você está cheio de disciplina, cheio de atividades, esse horário já é um horário que você já está disponível para a aula, já estava, na sua cabeça, já estava reservado para isso. Isso de deixar para depois, quando você deixa para depois, você acaba não fazendo, entendeu? Porque é um negócio que cai na fila de baixa prioridade, aí você se perde da disciplina. Tá? Essa disciplina é uma disciplina predominantemente teórica, né? A gente praticamente não usa software, a gente usa. Quando eu digo teórica, é basicamente matemática que a gente vai fazer aqui. Mostrar coisas, escrever, claro que eu vou mostrar algoritmos escritos em pseudocódigo, né? Mas quando a gente analisa o algoritmo, você faz uma análise matemática. Então, é tudo muito teórico, não é uma coisa assim que você pega fácil. Chega lá, eu já estou acostumado a programar, pego isso aqui, pego os algoritmos. Não, não é assim. Não é simples, tá? Não é os meus alunos. Tem muitos anos que eu não dou essa disciplina. Nem lembro quando foi a última vez, acho que 2016, por aí. Mas eu lembro que normalmente os alunos não consideram uma disciplina fácil. Bom, isso posto, inclusive isso vai me criar alguns problemas para dar aula online, né?
que é uma disciplina que é melhor para dar no quadro, não dá muito para fazer. Eu vou fazer o possível, tá? Para criar slides aqui. Vamos ver se eu consigo. Mas escrever é uma coisa importante. Bom, é isso. A bibliografia. Eu não esqueci de colocar nos slides. Espera aí. Assim, você já tinha separado a pontuação dessas avaliações? Você já tinha separado como? Entendi. Não, quanto que vale cada avaliação? É a mesma coisa. As três são Ah, 3 notas, é média aritmética das 3. beleza. Aqui no plano de curso, tá a bibliografia, tá? A gente não tem um livro-texto, eu não tenho um livro que tenha todo o conteúdo assim no nível que eu estou dando para vocês. O livro mais importante para nós é esse aqui, né? Na verdade, não é esse aqui, é a primeira edição é que eu tenho, é fininho, tá? Eu costumo dizer para meus alunos assim, se você na sua vida for ter um livro de computação impresso, que seja esse, é o livro do Corning. Se você for comprar um livro na sua vida, que seja esse. A edição em português, a capinha é essa aqui, tá? Em inglês ela tem. Esse livro tem na biblioteca. E, assim, como um livro de 1000 páginas, Nossa, páginas que ele tem. 1000 páginas. É evidente que é um livro que tem uma quantidade de conteúdo enorme, que a gente não vai ver tudo. Mas boa parte dele está aí. Eu vou tirar coisas de outros livros também, alguns deles estão citados ali, mas normalmente eu vou indicar. Se você tiver interesse em adquirir um livro, em ter um livro, procure esse. Ele tem quase todo o nosso conteúdo, tá bom? E existem outros que complementam ele. Então é isso, tá? De qualquer forma, basicamente, eu só vou cobrar de vocês, eu acho que é considerado assim, conteúdo da disciplina que eu dei aqui na aula. Que eu não apresentar para vocês, não é conteúdo. Mas, como eu disse, eu estou montando os slides, eu não tenho nada pronto nessa disciplina, então eu estou montando os slides à medida em que as aulas forem acontecendo. Então, eu espero ter slides de toda a disciplina, mas o slide é uma faca de dois gumes. Porque ele é um resumo, e os alunos meus, em algumas disciplinas, reclamam, às vezes, que eu não tenho slide. Eu olho com reservas o slide, porque tem gente que acha que o slide substitui o livro. Não substitui. O slide é só um resumo da aula. Na aula, a gente fala muito mais do que tem no slide. Se tiver um quadro do lado, a gente escreve muito mais do que tem no slide. O slide praticamente vai fazendo uns tópicos, aí pontuando, para você ter uma ideia de que ponto que você está. Então, não dá para dispensar o livro. A gente precisa muito do livro. E como esse livro tem disponível na biblioteca, é facílimo conseguir em PDF por aí também. Eu não vou dar livro em PDF para vocês, porque andaram pegando aí o que a gente põe lá no Google Classroom fica no Google Drive. Aí o Google andou passando um algoritmo e colocando, olhando material que tem direitos autorais e a gente já, não foi meu caso não, mas já pessoas já levaram para o chão de orelha por causa de ter material com direitos autorais disponibilizado no Google Drive. Então eu não vou fazer isso, eu não sou contrário a vocês procurarem o PDF, não, tá? Para mim o conhecimento é muito mais importante do que direitos autorais. Mas eu acho que é muito fácil de conseguir esse livro, tá? O PDF, tanto em português quanto em inglês. Em inglês, eu acho que você vai conseguir uma edição mais nova dele. Mas eu uso para dar aula a primeira edição. Essa edição aqui é de... Eu comprei em 1996. Ele é de 1996. Não, 1990, a edição. Então, isso tem 34 anos. Mas, ao contrário, você não vai comprar um livro de linguagem de programação, você não vai comprar um livro que fala de plataformas web, você não vai comprar um livro que fala
de sistemas de banco de dados com 34 anos de existência. Mas essa área nossa é teórica, então ela não muda com grande frequência. Não, ela não muda com a mesma rapidez que muda essas coisas, são tecnologias de ponta, tá bom? Então, assim, uma edição antiga desse livro tem umas mudanças e tal, o livro é melhorado. Inclusive, o Thomas Corman é um dos autores, eu costumo segui-lo lá no Quora, ele volta e meia responde perguntas sobre o próprio livro, é muito interessante. E, assim, a motivação deles é melhorar um negócio, às vezes acrescentar um item que a edição anterior não tinha. Eu já peguei a segunda edição, eu uso essa aí porque as mudanças são muito pequenas, tá bom? É isso. Outro livro importante também é esse aqui, o Sanjeev Arora, Computational Complexity. É um dos que está citado, mas esse livro aqui, a maior parte do material dele é um pouco avançado para o nosso curso. E eu tenho duas coisinhas que eu tiro dele. Na época, eu aviso vocês. Outros livros clássicos na área, o Hopcroft e o Ullman, são os mesmos autores de um livro de teoria da computação, um dos mais usados. Tá? Esse livro aqui também, eu tiro uma parte dele, desse livro aqui. Esse aqui é um clássico também, o Gary Johnson, é o livro fala especificamente sobre NP Completude, também é um livro um pouco avançado para o nosso curso. O que interessa, não interessa, ele está citado na bibliografia, mas ele não chega a ser tão usado. Ele é um livro mais para pós-graduação. Mas é bom vocês conhecerem. Se a gente tivesse na aula que encerrou também é citado, não. Eu separei aqui. Acho que são todos aí já. Tem esse do Veloso eu não tenho, nem do Papa Dmitrio. Mas eu vou usar esses aqui, tá bom? Alguma dúvida, gente? O horário de atendimento que você está exibindo aí já é o definitivo, né? Não, esse horário não é não. Esse horário aí ficou no copy-paste do meu plano de curso de anos atrás. Deixa eu tirar isso daí. Eu não fiz horário de atendimento, não. Porque o atendimento online, enquanto eu estiver no... Peraí. Deixa aí o plano de curso. Deixa eu achar aqui. Eu achei que eu tinha tirado isso. Engraçado, eu editei, eu acho que eu não salvei. Eu não salvei o PDF, foi isso. Agora sim. Eu tirei, por quê? Eu não vejo sentido no horário de atendimento se eu estou dando trabalho online que pode ser gravado, né? Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa, eu estou disponível, eu estou em casa, tá? O dia inteiro. Então eu estou muito disponível. É só você me pedir que a gente marque o horário. Se eu estiver disponível, eu vou na hora. Para vocês, melhor de dia ou de noite? Para vocês 8 que estão aqui, né? Não sei para os restantes da turma. E Para no mim, meu caso, específico de noite. De noite, né? Tá. Eu estou disponível tirando as terças e quintas, eu estou disponível praticamente todos os dias, a partir de 21 horas, tirando sexta-feira, que eu tenho outra atividade, mas terça e quinta a gente está aqui, segunda e quarta, segunda mais cedo até, quarta-feira a partir de 21 horas. E à tarde, qualquer dia. Fico aqui trabalhando nessa mesma cadeira aqui, todo dia, o dia inteiro. Então, estou disponível para vocês, tá? Então, quem precisar. você, Hum. você prefere que marca por e-mail? Pode. Eu prefiro que, veja bem, o meu e-mail está disponível, se bem que esse e-mail que está ali, eles avisaram a gente que esse e-mail ia parar de funcionar, esse e-mail do ICE. Eu tenho que acostumar a usar um outro. Eu tenho um e-mail, marcos.passini@ufjf.br. Vou escrever aqui. Foi bom você ter perguntado isso, que me falaram isso, que em novembro ia ufjf.br. Está aqui, eu coloquei no chat aí. Prefiram usar esse, eu tenho que me acostumar a usar esse. Ouvi dizer que o do ICE vai dar só forward para esse, eu não sei. Usa esse aí. Eu tenho que acostumar a olhar ele também.
mas é melhor usar esse. Se precisar, vou deixar o outro aqui. Anota os dois aí, nunca se sabe. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Tudo que vocês quiserem, a não ser que seja uma coisa muito pessoal, tipo, você quer marcar um horário sozinho comigo, aí você pode usar o e-mail. Mas tudo que vocês perguntam pelo mural, todo mundo vê, entendeu? Se for dúvida, se for mesmo para marcar um horário, aí eu marco, por exemplo, com você para tal dia. Aí toda vez que eu for marcar dúvida, em princípio, é acessível para todo mundo. E a dúvida de um sempre é de mais alguém. Mesmo se eu for responder pelo próprio mural, ou se eu for marcar um horário para responder, é sempre bom que tenha mais gente, porque a gente aproveita mais. Então, se vocês, eu peço que vocês deem preferência a interagir comigo pelo mural, tá? No mural dá para você mandar mensagens privadas também, não sei se você já reparou isso. Tem gente que não sabe. Aqui, ó. Peraí. Sumiu. Se eu quiser escrever um aviso para vocês aqui, ó. Dá para enxergar aí? Sim. Aqui, ó. Eu posso vir aqui e aqui eu escolho qual é a disciplina. Aí tem aqui todos os estudantes, tá vendo? Aí aqui eu posso desmarcar aqui e escolher para quem que eu vou mandar. Eu vou mandar só para Eduardo, né? Está presente. O que eu escrevi aqui só vai para ela. Só ela recebe. Entendeu? Então é possível mandar mensagem privada por aqui. Não estou dizendo, mensagem privada você pode mandar o e-mail que eu vou receber. Mas quando eu quero conversar com um grupo de alunos, para não ficar poluindo a caixa dos outros, tá? Aí eu procuro usar esse recurso, tá bom? Acho Então que é pra isso. gente aqui não tem como, não. Não tem, não? Mandar Acho só que para o não. professor? Acho que não. Pelo menos pra mim aqui não. Parece Tá, escreva um aviso para a sua turma, em tá. geral. Mas não tem problema, não. Mesmo que você vá marcar um horário de atendimento, pode marcar em público. A não ser que você tenha por alguma razão, não vou questionar também, não. Você quer mandar mensagem privada, pode mandar e-mail, tá? Eu digo assim, você vai marcar horário de atendimento comigo? Se você marcar pelo mural, mais gente vai ver. Nesse horário, quem quiser pode participar. Quem quiser, esteja presente. A não ser assim, se a namorada terminou com você, você está precisando bater um papo, tudo, aí você avisa que é pessoal. Assim, tem aluno que vai falar de alguma questão própria dele, problema aí de frequência, de outra, qualquer questão. Individual sempre tem. Aí, claro, a gente mantém uma sessão privada, tá bom? E essas coisas eu vou continuar falando pelas outras aulas também. A gente vai vendo, vamos tentar adaptar esse trabalho online aqui, porque nós vamos ficar aí uns 2 meses nele, então tentar fazer o melhor possível com ele, tá? É isso. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Então ficamos por aqui. Estaremos aqui na quinta-feira, às 21 horas, aí começamos a matéria, tá bem? Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.